Então, gente, vamos lá continuar o nosso estudo aqui sobre a perspectiva do trabalho, né? Sobre o entendimento desse conceito, dessa compreensão do mundo do trabalho, não é? Vamos então aqui. Gente, na história sobre o trabalho, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que, etimologicamente falando, a palavra trabalho deriva, não é, de uma palavra que expressa instrumento de tortura, ou seja, tripalium, ok? Tripalium, gente, é a palavra que vai dar origem à palavra trabalho, ok? Então, daí de início você já tira, rapaz, então quer dizer que não é à toa aquela sensação de preguiça, aquela sensação de obrigação, aquela sensação de peso quando a gente vai segunda-feira para o trabalho. Bem, galera, é o seguinte, não é só por isso não, mas na origem, né, histórica aí da palavra trabalho, sim, nós vamos ter aí o trabalho visto como uma punição, como um meio de aplicação de uma pena, né, de uma tortura, enfim. Então, por isso que logo de início nós vamos ter a associação de trabalho e tortura, porque eram para pessoas mais humildes, para pessoas mais desfavorecidas, ok? E quando eu digo desfavorecidas, não de caráter, gente, mas eu digo de poder financeiro, né? Não eram pessoas bem nascidas, né? Enfim, aí acabavam pagando o pato, né? Mas enfim, então vamos lá. Então vamos nessa, gente, explicar aqui de forma resumida, direta, objetiva, para você entender, certo? Queridos, é o seguinte, na Grécia Antiga, nós vamos ter a concepção de trabalho como associada à questão da escravidão, certo? E sim, gente, vai ser associada à questão da escravidão, como eu disse para você, porque o trabalho manual, o trabalho braçal, na concepção do grego, é algo de pessoas inferiorizadas, ok? Beleza. Já o ócio, no mundo grego, é assim a plenitude, gente, é a possibilidade do indivíduo discutir sobre as virtudes, sobre a arte, sobre o que é belo, sobre o que é bom, sobre o que é justo. Enfim, é aquele momento a qual o indivíduo pode transcender o espírito, né? O espírito dele pode evoluir de forma racional, intelectual, não é? Diferentemente, por exemplo, do trabalho braçal, que é aquela mesmice, que é aquela produção ali simplesmente para subsistência, enfim, né? Para manutenção de uma estrutura, enfim. Para eles não tinha um peso muito grande essa questão do trabalho, né? Era coisa para escravo, no mínimo, né? Então, beleza. Em Roma, gente, também vamos ter essa compreensão de escravos, ok? Eram vistos, assim, pior ainda, como instrumentos, né? As pessoas que faziam esses trabalhos mais braçais, mais pesados, eram vistos, sim, mais ainda como instrumentos. Tem uma série que eu não vou dizer o nome, não adianta, eu não vou dizer o nome, mas é uma série muito boa, passa até na Netflix, por sinal, que fala dessa concepção aqui. Você vê até mesmo como um romano legítimo pode se tornar um gladiador, ou pode se tornar uma mera empregada na casa de um senhor, né? E sofrer as coisas mais absurdas que possam vir a acontecer com uma escrava ou com um escravo. Beleza? Não vou dizer o nome, não adianta. Vai ser visto como um instrumento, certo? E os romanos eles classificaram em 3 pontos diferentes aí, certo? Nós temos aí um instrumentum vocale, que é o escravo, temos o instrumentum semivocale, que são os animais, né? E temos aí um instrumentum mutum, que são as ferramentas, ok, gente? Então, assim, perceba, gente, que os romanos são sistemáticos até nesse ponto aí, quando eles pegam e sistematizam até em cima do indivíduo, transformando esse indivíduo não em um sujeito livre, mas em um sujeito que se torna instrumento de outro, e esse outro pode fazer o que quiser com a vida, com o destino desse escravo, porque é um escravo. E como diz no próprio Código Romano, gente, escravo e nada é a mesma coisa, ok? Então, beleza. Gente, aí continuando, nós temos aí a concepção do trabalho na modernidade, ok, gente? Então, direto ao assunto aqui, nós precisamos compreender que, a partir do surgimento do capitalismo, gente, vai ter uma promoção aí de grandes transformações, né, de transformações profundas, né, nessa perspectiva negativa do trabalho. Okay? Então, gente, quando se fala do trabalho na modernidade, nós temos que perceber que na modernidade vai ter uma coisa que vai fazer a diferença de todos os outros períodos, gente. Sem falar de Revolução Francesa, Iluminismo, isso tudo, mas uma coisa chamada capitalismo, ok, gente? Então, assim, quando o capitalismo ele surge, ele promove o quê, gente? Transformações profundas na perspectiva negativa do trabalho. Como assim na perspectiva negativa do trabalho? Lembrando que antes do iluminismo, antes da modernidade, antes dessas concepções do capitalismo, nós vamos ter aí o trabalho como trabalho sendo algo de escravos, e no período medieval como o trabalho sendo algo de servos, ok? Que nem salário recebiam, ok? Então o que acontece, turma? Nós vamos ter aí uma compreensão sobre o trabalho, né, que era massificante, que era condicionante. Tudo indica que agora, na modernidade, nós vamos ter uma concepção de trabalho mais moderna, mais humana, mais direcionada aos valores liberais e tal.
E assim, gente, no papel vai ser dessa forma, certo? Vai ser nesse viés aí. Só que na realidade não vai ser, gente, porque na realidade nós vamos ter muitos abusos, nós vamos ter situações deploráveis no mundo do trabalho, nós vamos ter situações que são desumanas no mundo do trabalho, entendeu? Tem um caso que eu sempre gosto de citar, gente, que é o caso das mulheres e das crianças, né? Que eram colocadas em situações de risco, de absurdo, de situações deploráveis no mundo do trabalho, sejam tanto nas fábricas como em minas de carvão e outros tipos de trabalho, né? Você vai encontrar mulheres que pariram um dia, tiveram filho um dia, no outro já estavam indo para a fábrica, né? Você vai ver mulheres que vão entrar em minas de carvão com uma corrente na cintura e um balde para colocar, né, o carvão no balde, e às vezes essa mulher passa com água até os seios ou até o pescoço, né, dentro dessas minas de carvão, né? Então nós vamos encontrar situações desse tipo, como também de crianças. Nós vamos encontrar crianças aí de 8, 9, 10, 11, 12 anos trabalhando, né, nessas fábricas em situações penosas, ok? Então é importante colocarmos isso, que houveram transformações, sem sombra de dúvida, tiveram transformações no mundo do trabalho, nos mecanismos de produção, lógico que houve, né? Lógico que ocorreu, mas essa promessa de algo mais humano, de algo mais sensível, não vingou, galera. Então, gente, tanto não vingou, gente, que nós temos essa ideia e nós temos a realidade, entendeu? Na ideia, as principais economias europeias ocidentais vão entender que o trabalho deixou de ser ceboso, deixou de ser repugnante, né? E se transformou assim numa coisa capaz de dignificar o homem, mas não é bem assim. Nós temos a realidade, temos essa ideia que eu acabei de dizer, mas temos a realidade, onde nós vamos ver pessoas passando fome, mesmo trabalhando, onde nós vamos ver pessoas que começam a trabalhar de manhã e saem ali quase meia-noite da fábrica. Nós vamos ter situações aí, como eu já disse, da mulher, de crianças e também de idosos, né, que vão sofrer todas as consequências de um trabalho abusivo, de um trabalho sem nenhum tipo de situação a qual a pessoa protegesse a própria saúde, né? Então nós vamos ver situações deploráveis, gente. Ok?